no nosso estúdio, já estamos com ela, a professora Priscila Monteiro, que vai dar todas aquelas dicas legais de redação para concurso, né, gente? Você sabe que essa redação assusta aí muitos candidatos. Tem uma galera, gente, que para escrever é uma dificuldade, para falar, para ter aquela oratória é legal, mas para escrever, de acordo com a norma culta da língua portuguesa, é complicado. Nem mesmo a gente, que a gente fala a língua, a gente não consegue. É tanta coisa, é tanta modificação, são inúmeras regras do nosso idioma, que é uma tarefa que requer realmente muita atenção na hora de passar ali para o papel. Além disso, o texto ele também precisa trazer bons argumentos dentro aí de uma estrutura na qual as ideias façam sentido, porque tem gente que também conhece ali as regras, mas na hora de ter um argumento legal não consegue organizar, não é? Bom dia! Prazer! Seja bem-vinda! Obrigada, o prazer é Olha, meu. a mulher chegou com muita dica legal. Com os bizus, né? Bizus Bom dia. para concurseiros, né? Para concurseiros tem que ter bizu. É mesmo, Priscila? E bizu de redação, porque é uma matéria que costuma ser negligenciada. Os concurseiros costumam deixar o estudo de redação para o fim, ali nas últimas semanas do estudo, e aí muitas vezes isso pode levar eles a uma classificação ruim ou até mesmo a reprovação. E é o que nós não queremos, né? Com certeza. E olha, a gente sabe que tem alguns concursos aí que estão em alta esse ano. Sim. Tem uma galera realmente se preparando a todo vapor. Inclusive, esse mês mesmo já tem inscrições abertas, tem inscrições já fechando. Isso. Então, a galera está assim mesmo nos últimos minutos, isso. Não é? Segundo a ANPAC, que é a Associação Nacional de Proteção aos Concursos Públicos, esse é um mercado que vai movimentar 9 bilhões em 2025, Nossa. Mostrando a força do concurso público e essa janela de oportunidades, né, para as pessoas. De repente, um jovem que ainda não sabe qual o seu destino profissional pode encontrar em um desses editais um caminho para a estabilidade. Ou uma pessoa que até mesmo está ali dona de casa, ou quer mudar de profissão, ou quer melhorar o seu salário, pode observar esses editais abertos e que estão para abrir e encontrar dentro desses editais a sua oportunidade, né? Observando, claro, Amanda, o contexto, né? Que matérias vão cair naquele edital, naquela prova. Eu me encaixo nessa profissão, né? Eu gostaria de exercer essa profissão e qual é o salário dessa profissão. Então, observando tudo isso, você encontra nesses editais uma porta para a estabilidade financeira. E a redação é um ponto-chave para a tua prova ficar ainda mais rica, ainda mais, chamar mais atenção, não é verdade? Isso mesmo. E o que é preciso, professora Priscila, para a gente escrever bem? Será se é ser um fera na língua portuguesa ou a gente tem alguns truques? Olha só, é claro que ser fera na língua portuguesa ajuda, né? Mas a gente sabe que a gente vem de um contexto em que muitos de nós não tivemos aquelas oportunidades de ter uma boa educação básica e com isso você chega num momento que você vai precisar fazer um texto formal, um texto dissertativo, argumentativo ou expositivo, formal, dentro da norma culta da língua portuguesa, com todos esses argumentos, né, organizados, projetados no seu texto, e de repente você pode se dar mal, ser prejudicado. Então entram aí as técnicas, entram os bizus, as estratégias para que esse concurseiro se saia bem, e com técnicas, com estudo, com produção textual sendo corrigida, né? Nós temos aí inúmeros cursinhos, inúmeros mentores, temos temos preparatórios que podem ajudar esses concurseiros, mas também temos muitos materiais gratuitos na internet. Claro que tem que haver uma observação de realmente, né, se aquilo realmente está condizente com o que é correto, com o que pede o edital, mas você pode sim lançar mão da internet nessa preparação. Temos aí a internet, né? A internet é a nosso favor. Antigamente não tinha, e aí a galera tinha que se virar nos 30 para poder ir atrás das informações. Então, para a galera que está aí se preparando, você tem um Wi-Fi, você tem acesso à internet, a maioria das pessoas tem, então assim, fica muito mais prático, né? Sim, muito mais prático. E professora,
a gente está falando de um ponto de redação especialmente para concurso. Sim. A maioria das propostas das bancas, elas pedem dissertativo argumentativo, isso, não é? E aí, assim, eu gostaria muito de saber de você o que você acha daquelas estruturas prontas, que a galera gosta de falar assim, olha, faz assim no primeiro parágrafo, assim no segundo e assim no terceiro. Que aí você vai conseguir tirar tal pontuação, a pontuação máxima. O que você acha dessa estrutura? Então, o texto dissertativo argumentativo, né, ele é um texto que você vai falar sobre um tema polêmico, um tema atual, e se popularizou as estruturas prontas, né? Durante muito tempo eu não utilizava, né, até que os alunos pediram muito, eu criei uma estrutura. Muitos alunos alcançaram aprovações diversas aí, mas recentemente as bancas elas têm sido mais rígidas em relação ao uso das argumentações ali dentro. Essas argumentações estão realmente pertinentes ao que está sendo cobrado no tema. Então, por isso hoje eu uso esse modelo, e já usava antigamente assim também, só que hoje muito mais, como um exercício para que o aluno destrave. Então, essa é uma das dicas, uma das técnicas, é usar o modelo para que ele destrave a escrita, destrave a argumentação, que é um dos medos do concurseiro, do candidato. Ele chega em frente a uma folha em branco com um tema desconhecido e ele trava. Ele trava, inclusive, no treino, né? Nas produções textuais ele já trava. Professor, eu não sei o que colocar aqui. Imagine no dia da prova, né? Então, a dica é você treinar, usar um esquema que nós usamos para dar uma destravada. Nós temos outras dicas, por exemplo, usar repertórios socioculturais, que são a aplicação de alguma área do saber, citações, filmes, livros, séries, ali por eixos temáticos. Então, nós não sabemos qual vai ser o tema, mas nós sabemos que ele pertence a um macrotema, a um eixo temático, e aí nós dividimos esses eixos temáticos em 8, né? Educação, cultura, saúde, meio ambiente, segurança, tecnologia, minorias sociais. Dividimos em eixos temáticos e encaixamos repertórios ali que servirão para temas dentro de cada eixo temático. Essa estrutura toda que a gente prepara para o aluno faz com que, aliado ao treino, ele sinta segurança e consiga se sair bem. Pode ser que não seja uma redação nota máxima, ou pode até ser uma redação nota máxima, mas será uma redação suficiente para a aprovação dele. Perfeito. Priscila, foi bem interessante você falar um pouco sobre o tema, que é um assunto que, para a internet, em qualquer concurso, em qualquer vestibular, inclusive temos aí a mais famosa, que é o do Enem, né? Sim. Que sempre a internet para poder saber qual foi o tema do ano. Sim. E aí eu queria muito saber de você, que dentro do mundo dos concurseiros existem muito daquela técnica que eles utilizam de dar uma pesquisada, o que está sendo mais comentado, os temas atuais, mas muitas das vezes alguns concurseiros se deparam com temas antigos, temas que não estão sendo comentados. Sim. E muitos deles se frustram, né? Poxa, aconteceu tal coisa no mundo e não foi repercutido. Então, assim, o que você acha assim, dessas temáticas que são usadas? As mais atuais. As mais atuais. Né? Ou quando os concurseiros são pegos de surpresa? Surpresa. Então, para evitar esse susto de ser pego de surpresa, a gente treina dentro dos 8 eixos temáticos, para ele poder estar pronto para qualquer tema dentro daquele eixo temático. Então, nós temos técnicas que ajudam o aluno a estudar dessa forma. Por exemplo, dentro do eixo temático saúde, nós temos um repertório sociocultural, que eu vou deixar como dica para você, que vai servir aí de repente para provas como o Ministério Público do Piauí, que vai ser já no próximo domingo, passando esse no outro, dia 27, né? Para o Enem, para diversos concursos, porque ele é um repertório, esse repertório que eu vou deixar aqui, que você vai observar como ele se encaixa em diversas possibilidades de tema. É a definição de saúde pela OMS, Organização Mundial de Saúde. Diz o seguinte, a gente costuma colocar na redação da seguinte forma: segundo a Organização Mundial de Saúde,
OMS, saúde é o completo bem-estar físico, social e mental, e não apenas a ausência de doenças. Então, como a definição de saúde pela OMS nos diz que saúde é tudo isso, é estar bem fisicamente, socialmente e mentalmente, vai englobar diversas possibilidades de tema. Perfeito. Temas que são muito recorrentes hoje: saúde mental, o adoecimento das pessoas, da sociedade, tendo em vista o uso das tecnologias, o avanço das tecnologias, as novas profissões e os problemas sociais que já ocorrem, por exemplo, violência contra a mulher. Você pode usar um repertório como a definição de saúde pela OMS? Pode, porque a sociedade está adoecida, não há saúde social. Então, ele se encaixa em diversas possibilidades de tema e eu quero deixar fortemente essa dica de repertório para você. E assim, é importante falar que tem que praticar os mais diversos temas, não é? Porque não é só você pesquisar o repertório, é você pesquisar o repertório e praticar. Praticar, e esse é o grande problema, né? Muitos alunos adquirem a minha mentoria e na hora de produzir não produzem por medo. Essa questão do medo é muito forte, porque nós viemos de uma cultura, né, as gerações que não são as mais atuais, de não produção textual, né, dentro das escolas. Então, aquela trava pega e o aluno, ele não consegue muitas vezes sair disso, mas é necessário fazer a primeira produção para ser orientado e conseguir evoluir a partir da segunda produção. E aí, a dica é treinar os diversos eixos temáticos. Esses 8 eixos temáticos, nós colocamos temas dentro, por exemplo, eixo saúde, eixo educação. Eixo educação. Quero até deixar dicas de temas para os concursos que estão vigentes. Nós vamos ter na próxima semana, dia 27 de julho, o concurso do Ministério Público do Piauí e também PF, Polícia Federal, no mesmo dia. E eu quero deixar como aposta de tema. Aposta de tema é uma brincadeira séria, né? Não dá para adivinhar. Vocês levam a sério, né? Não dá para adivinhar qual é o tema, mas a gente faz as nossas apostas. Para o Ministério Público do Piauí, eu vou deixar como aposta a manutenção da saúde mental em meio ao caos pós-moderno. A pós-modernidade, que é o momento que os sociólogos determinam que nós estamos vivendo, é um momento caótico, né, digitalmente, em todos os sentidos, e por isso manter a saúde mental nesse momento é muito complicado. Para a PF, eu vou deixar como dica o combate aos crimes virtuais pela Polícia Federal. E para o Enem, eu vou deixar caminhos para as novas profissões em meio à desigualdade social. Muito bem. Essas são minhas dicas de temas. Adorei os temas. E antes da gente finalizar, professora, eu queria muito que você falasse, no momento da prova, o candidato, ele foca nas questões primeiro ou ele foca na redação primeiro? Eu acredito que é uma dúvida muito grande, porque quando ele passa pelo questionário, no momento da redação ele já está estressado, ele já está, as ideias todas foram embora. Então, você acha que é interessante ser antes ou depois? Ou você acha que é uma Particularmente, eu acho interessante que o candidato faça primeiro a prova de redação. Entendi. Ele já vá lá, olhe qual é o tema, faça uma leitura dos textos motivadores para ele ficar em paz, né? Para ele não ficar tenso ou para ele não perder o time de deixar a prova em branco. Então, faça primeiro a prova de redação com a mente fresca. Você pode dar uma pausa ali, travou, dá uma pausa, vai para as questões, volta para a prova. Mas por isso o treino é tão importante, porque quem treina, quem faz simulados, já sabe, já se conhece, já aprende ali a ter uma dinâmica particular sua que vai executar na hora da prova. E até mesmo no tempo, porque, por exemplo, eu já conversei com algumas pessoas que já passaram por essa situação e eles sempre falavam assim: Amanda, mas, por exemplo, eu faço sempre antes, porque no final da prova eu estou esgotado. Já tem gente que fala assim, eu sempre começo pelas questões, porque como eu leio muito as questões, eu sempre pego um bizuzinho, uma citação legal que está dentro das questões e levo para a redação.
Então tem gente que gosta muito da redação primeiro ou da redação depois. Isso. Mas eu acho que é muito como você falou, né? Tem que se conhecer. Isso. E para se conhecer tem que praticar. Tem que praticar, tem que treinar, não deixar a redação para a última hora. Esse é um erro que você não pode cometer se você quer ser aprovado. E também eu queria só dizer o seguinte, nós já fechamos essas inscrições para o Ministério Público, para a Polícia Federal, mas nós temos muitos concursos que ainda estão com inscrições abertas, como CNU, né? Vai abrir aí PC Piauí, está previsto, já está autorizado, e também teremos Polícia Militar do Piauí, que é um concurso que chama muito, que é muito bom para jovem no fim do ano. Perfeito, queria muito que você finalizasse com as suas redes sociais, que com certeza sim, por lá claro. tem mais informações, não é? Sim, eu quero convidar todo mundo para o show de redação, que é o evento presencial de revisão de português e redação. Vai ser domingo agora, dia 20, às 8 horas da manhã, no auditório Paulo VI. E também quero deixar minhas redes sociais aqui, @PriContextualizando. PriContextualizando é o nosso curso de redação e nós estamos no Instagram e no YouTube. Perfeito, foi um prazer te receber, Prazer, Amanda. Priscila, com as melhores dicas pra gente.